Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para a nossa segunda aula de exercício da disciplina de máquinas térmicas. Como eu havia comentado, nós não temos condições ou tempo hábil de fazer todas as correções das listas de exercício e das provas como era presencialmente, né? Entregar as correções para vocês. Então o que eu vou fazer nessas aulas de exercício é resolver as listas aqui para vocês compararem e verem onde se equivocaram, né? Por que receberam a nota que receberam. Então eu vou fazer todas as listas até o momento. Se eu não me engano, a da última aula da aula passada, eu vou deixar para a nossa aula síncrona, daí eu resolvo no encontro síncrono, mas vamos resolvendo enquanto isso. Esse aqui eu não tenho muita coisa para falar, né, gente? Vocês vão ter que pegar os dados da tabela e comparar. Se por acaso tiver algum dado que eu peguei equivocado, eu vou pedir para vocês entrarem em contato comigo para eu fazer a correção, né? Porque são muitas linhas e colunas daquela nossa tabela, né, das propriedades termodinâmicas da água e vapor, condição de saturação. Então, pode acontecer de eu ter pego algum valor errado aí. Mas eu vou deixar aqui a tabela, vou enviar para vocês o PDF, então vocês olhem as condições e comparem. Aqui é o meu A, né? Ou o meu caso 1, digamos, aqui 2, 3 e o 4. É isso que eu pedi para vocês preencherem, né? Muita gente errou aqui na parte do rendimento, o rendimento de Carnot. Mas eu acho que nisso aqui não tem muito o que falar, né? Não tem muita coisa para mostrar. Aqui só a planilha do Excel que eu usei. Os valores que vocês receberam eram os que estavam em vermelho e o resto era para preencher. Certo? Vamos para frente. O ciclo de Rankine de uma planta de potência opera com vapor saturado a 3 MPa na entrada da turbina. A pressão de exaustão da turbina é 10 kPa. Considerem expansão e compressão isentrópicas. Esse aqui é bem tranquilo, né? Vamos fazer um diagrama que nem esse aqui, um TS. Eu venho aqui, opa, deixa eu fazer no lado porque essa mesinha é complicada. TS. Como é que ficaria o meu diagrama, pessoal? Tem aqui o sino, vamos aumentar aqui. Eu vou fazer em outra cor. Eu tenho uma linha aqui nessa temperatura, aonde seria uma isobárica minha, né? Temperatura constante, pressão constante, porque condição de saturação aqui a 3 megapascal, né? E ele sai numa condição saturada aqui na entrada da turbina, né? Ele sai da minha caldeira a condição de saturação. E como é isentrópico, ele vai sair reto, entropia constante, para chegar no condensador. Então aqui ele entrou no condensador, 10 kPa, e ele vai vir para cá, né? Depois ele vai ter uma compressão, aqui seria a minha isobárica de 3 MPa ainda, e ele vai comprimir até essa pressão, né? Daí fechou o meu ciclo. Toda essa parte vamos colocar aqui, né, meu ponto 1, ponto 2, meu ponto 3, meu ponto 4. Deixa eu ver se foi assim que ele chamou. É isso aí. 1 na entrada faz mais sentido, né? Porque o meu ciclo começa mesmo aqui na hora que ele vai entrar na bomba, do 1 para 2. Então, de 2 a 3, eu tenho a caldeira, o calor cedido na caldeira. De 3 a 4, eu tenho a turbina. 4 a 1, isso aqui tem que estar bem claro para vocês, hein, gente? O condensador. O raciocínio de todos os exercícios é o mesmo. Só tem que estar bem claro isso aí. E de 1 para 2, a bomba. Ok? Então, eu quero saber o trabalho específico, o calor transferido em cada componente e a eficiência do ciclo. Pedi para desenhar um ciclo.
esse aqui é o ciclo. Tá? Deixa eu só apagar esse tracinho. Eu vou mostrar como é que eu estou fazendo as resoluções desses exercícios, até porque vocês viram que na prova eu faço algumas variações deles, né? Então vamos para o Excel. Ok, aqui é o Excel do exercício, deixa eu só achar o certo. Ok, deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu não sei o que eu fiz. Ok. Então, esse aqui é o exercício, né? Coloquei aqui da lista. O ciclo Rankine, 3 megapascal, 10 do condensador. Então, minha pressão de alta é 3 mega, pressão de baixa 10 kilopascal. Então, vamos ver o que eu fiz, né? Primeira coisa, pegar na tabela as condições de saturação aqui. Peguei do vapor saturado e do líquido saturado. Na verdade, aqui não é. Aqui seria alta pressão e aqui a baixa pressão, porque eu tenho tanto para o vapor e para o líquido, né? Então, minha alta pressão eu só peguei as condições de saturação, né? E aqui eu peguei o líquido saturado. Mas eu posso pegar todas as propriedades em termos de entalpia de vapor, líquido, entropia de vapor, líquido também. E no baixa pressão eu peguei também as propriedades, né? Então, vamos ver. O título na saída da turbina, como é que eu fiz? Eu fiz uma relação, né, de título, onde eu tenho a entropia na saída da turbina igual à entropia na entrada, né? Porque é uma expansão isentrópica na turbina. Então, eu tenho aqui que o meu S na saída vai ser igual ao S na entrada, que é igual ao S de vapor saturado a alta pressão. Por causa daquele desenho do ciclo, né? Eu vou lá em cima e vejo que quando ele entrou na turbina, ele era saturado. Se fosse superaquecido, eu superaqueço o ponto e pego o ponto lá em cima, né? Eu só tenho que seguir a lógica dos pontos ali. Então, eu tenho aqui essa entropia menos a entropia de líquido para baixa pressão, dividido pela entropia do vapor a baixa pressão menos a de líquido a baixa pressão. Né? Esse vídeo vocês podem pausar para entender o que está acontecendo nas fórmulas, tá? Porque fica bem claro aqui qual célula é. Eu vou abrir fórmula por fórmula. Entalpia na saída, daí eu fiz o proporcional ao título, né? Aqui eu tenho título vezes baixa pressão, entalpia do vapor, a baixa pressão, mais 1 menos título vezes a entalpia do líquido, né? Então é x HV mais 1 menos x vezes HL, entre parênteses esse 1 menos x, né? Então eu consegui encontrar a minha entalpia na saída da turbina. Agora eu posso achar a minha entalpia na saída da bomba, que é o único ponto que está me faltando ainda, é aquele lá em cima, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho, olhando aquele meu desenho, deixa eu só botar na outra tela. Olhando esse desenho, gente, eu tenho que o meu ponto 2, ele tem o S igual ao S1, né? A entropia de 2 é igual à entropia de 1, na pressão de 3 megapascal. Mas ele já está fora daquele sino de saturação. Então, ele é uma condição de líquido subresfriado. Se ele estivesse à direita do meu sino, seria vapor superaquecido. Ele está à esquerda do sino, então ele é o líquido subresfriado, né? O líquido comprimido. Voltando aqui. Eu vou então procurar na minha tabela de líquido subresfriado, líquido comprimido, uma condição dentro da faixa de 10 kPa, né? Aonde a minha entropia está entre... Ela tem dois valores, aonde a entropia de saída da bomba vai estar entre eles, né? Quer dizer, a entropia na entrada da bomba. Porque na saída vai ser igual. Então eu interpolo. Eu sei que a condição de saída da bomba vai ser entropia de 0,6492 e pressão de 3 megapascal. 10 kilopascal é antes da bomba, né? Então ele vai sair a 3 megapascal e S igual a 0,462. Essas são as duas condições de saída da minha bomba. Daí eu vou pegar e interpolar
para líquido superresfriado nessas condições. 3. Eu não posso digitar os números aqui, que senão eu pauso a gravação. Vamos seguir. 3 megapascal e esse S. Então eu venho aqui e eu interpolo, né? Para esse S aqui. A fórmula de interpolação é essa daqui. Eu coloquei já na outra aula de exercício, né? Então eu tenho uma relação entre as entropias, uma maior, uma menor, uma maior. Daí eu acho o H entre esses dois, que é um valor menor e um maior. Deu certo, né? Tá maior que 170 e menor que 211. Tem que estar no intervalo. Por isso que eu estou interpolando. Então eu achei esse H de saída da bomba, coloquei aqui. Né? Ele é igual a esse. Agora eu vejo o que eu tenho de forma específica em cada uma das condições. Vejam que eu não coloquei a vazão máxima. Eu nem tenho a vazão máxima. Então eu estou fazendo só o balanço de entalpia. Entalpia uma menos a outra, né? Turbina qual que vai ser? A da saída a da entrada da turbina, que é mais alta, menos a da saída. Eu quero que seja positivo isso, né? Porque eu já sei que na turbina é um trabalho que eu estou aproveitando da minha máquina térmica para uma fonte externa. Então eu venho aqui e eu pego da entrada, que é maior, menos o da saída. Né? A entrada da turbina é o alta pressão, H de vapor saturado, porque o exercício me disse isso, menos a saída. Da caldeira vai ser o... Na caldeira eu tenho da saída da bomba, né, que é aquele meu ponto 2, até chegar na condição de saturação, antes de entrar na turbina. Então ele vai de 194 até 2803. Esse é o calor que eu estou entregando no líquido, na água, vapor, né, nessa condição. No meu condensador, eu vou ter então, saiu da turbina, resfria até o ponto na entrada da bomba. Então eu tenho aqui na saída da turbina até a entrada da bomba, que é uma condição de líquido saturado a baixa pressão. E na bomba, daí eu tenho a entalpia na entrada e saída da bomba, né? A entrada da bomba é 191, é o de líquido saturado, e na saída foi o que eu calculei interpolando, né? Seria para entropia de líquido saturado, 3 megapascal. Eu vou na tabela, interpolo e acho. E o meu rendimento daí vai ser o quê? Vai ser o quanto que a minha turbina entregou, menos o quanto que a bomba consumiu, né? É o trabalho líquido, dividido pelo que eu entreguei. Então, é o que eu quero em cima, dividido pelo que eu tive que pagar para conseguir. Perfeito? Então, esse é o meu exercício 1. Vamos dar seguimento aqui. O exercício 2 da lista 4. Uma planta de potência, o vapor entra na turbina a uma condição de 5 megapascal, 400 graus Celsius. Se eu olhar na tabela, isso aqui eu vou saber que é uma condição de superaquecido, né? Eu olho com a temperatura de saturação para 5 megapascal e eu vejo que é inferior a 400. Então eu sei que é superaquecido. O condensador opera 10 kPa, condição de baixa pressão. Ótimo. Então eu tenho a minha alta pressão, eu tenho uma condição de superaquecimento e eu tenho aqui a baixa pressão. Eu tenho a potência de saída, então eu consigo achar a vazão máxima, já olhando assim de cima. E eu tenho uma eficiência isentrópica da turbina, então já não vai mais ser aquela condição, né, que eu tinha visto antes. E eu peço para achar isso aqui, né? Vazão máxima, taxa de calor rejeitado. Depois vocês identificam isso no exercício. Eu vou mostrar como é que eu fiz no Excel todos os pontos. Meu diagrama TS. TS. E eu tenho aqui, então, quais são as condições? Deixa eu mudar a cor. Fica mais fácil. Eu tenho aqui que ele vem na minha... Vamos fazer assim. Na minha isobárica. Minha isobárica de 5 megapascal. Eu fui até o ponto da temperatura chegar em 400. Né? Isso aqui não está em escala. Ó, por favor. Na verdade, complicou botar o 400 aqui em cima, porque eu não vou conseguir entrar no sino de novo. Eu vou ter que apagar esse sino e fazer ele de novo. Vamos lá. Então, eu venho aqui.
e assim. Vamos fazer bem exagerado aqui só para eu conseguir chegar dentro dele. Daí eu baixo até ele entrar. Aqui, vamos dizer que aqui fosse reto no isentrópica, né? Ele vai vir com rendimento, então ele vai aumentar a entropia um pouco, né? Até esse ponto. Daí ele vai até a condição de saturação, depois comprime até um ponto. Aqui comprime com S igual, hein? A compressão é isentrópica. Então aqui meu ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 real, ou meu 4 linha, né? E aqui meu 4 isentrópico. Né? 4 isentrópico sai reto para baixo. Perfeito, vamos ver. Daí a gente tem que ver se esse 4 real ele tá na condição de saturação ou não. A gente consegue ver isso pelas tabelas, né? Vamos para o Excel. Aqui é o Excel que eu usei para resolver. Então, né, eu tenho aqui o exercício, os dados. Eu vou lá e pego que a minha alta pressão 5 megapascal, baixa pressão 10 kilopascal, temperatura na entrada da turbina 400 graus, trabalho da turbina 20.000 kW e eficiência isentrópica, né? Eu vou na tabela e pego aqui as condições de alta pressão. Eu peguei já as quatro, mais fácil, né? Alta pressão, peguei a entropia do vapor, entropia do líquido, entropia do vapor, entropia do líquido e a minha temperatura de saturação. Aqui eu consigo identificar que a minha condição da entrada é superaquecido. Ela é acima da temperatura de saturação, né? Então é superaquecido. Eu vou para a minha tabela e pego os dados de baixa pressão, entalpia de vapor, líquido, entropia de vapor, líquido e a temperatura de saturação. Então essa aqui é a minha temperatura no condensador. Né? Ele opera em vácuo parcial, porque ela é inferior a 100 graus. Então, isso eu já consigo de cara falar isso, né? Meu condensador opera em vácuo parcial. Daí eu vou para a condição de vapor superaquecido. 5 mega, 400 graus. Essa é a minha condição do vapor superaquecido. Entalpia e entropia. Perfeito, vamos começar então o exercício. Se eu tenho um rendimento isentrópico, eu vou e calculo o título da mesma forma que eu fiz antes, né? Eu disse que a minha entropia na saída é igual à da entrada de vapor superaquecido. E eu vejo aqui, e ele está saindo em 10 kPa. Então, no 10 kPa eu tenho uma entropia de vapor, que é 8,14, e de líquido, que é 0,64. Como a de minha do vapor superaquecido está entre esses dois valores, eu consigo achar o título aqui, né? É proporcional a isso. Então, eu faço essa equação aqui, o C35, que é o do vapor superaquecido, menos a do líquido, dividido pela do vapor para baixa pressão, menos a do líquido, baixa pressão. Daí eu acho o título. Perfeito. Eu acho agora minha entalpia isentrópica da mesma forma que eu achei na outra, né? Título vezes a entalpia do vapor para baixa pressão, mais 1 menos título vezes a entalpia do líquido para baixa pressão. Eu acho a isentrópica. A real eu estou fazendo considerando daí o meu rendimento isentrópico, né? Aqui, ó, essa fórmula aqui, né? Eu pego o trabalho real e o trabalho isentrópico, né? Então H1 menos H2 é real, que aqui no caso, né, os pontos a gente usou outra nomenclatura, dividido por H1 menos H2 isentrópico, né? Seria o meu 3 menos 4 real, 3 menos 4 isentrópico. Vamos ver. Daí eu isolei, né, eles, porque o que eu quero achar é o meu real. Então eu vou fazer o eficiência isentrópica vezes H3 menos H4 isentrópico, que está aqui, né? O C15 vezes o, superaquecido, né, que é o meu H3, menos o H4 isentrópico, né? Isso menos, né? Todo esse fator é negativo e eu somo com o H3, né? Isso aqui vai me dar um aumento. O que significa esse aumento? Quer dizer que a minha entalpia isentrópica é numa condição onde eu consigo aproveitar mais o trabalho mais essa energia térmica do vapor. O vapor superaquecido ele entra a 3.196 kJ por quilograma. Quanto mais baixo sair, mais eu aproveitei na minha turbina.
Então, o real ele saiu a 2.105, quer dizer que eu consegui aproveitar essa diferença na minha turbina. Como uma turbina real eu tenho um aproveitamento menor, ele vai sair com uma entalpia um pouquinho maior, né? Eu aproveitei menos energia térmica do meu vapor nela. Então saiu um pouquinho maior. Isso significa esse aumento aqui, né? Essa diferença de aproveitamento do isentrópico com o real. Daí agora que eu achei a real, eu vou para o trabalho da turbina. Trabalho de expansão, né? Que é EXP, que eu fiz isso aqui. Qual que vai ser? O quanto que entrou menos o quanto que saiu real, né? Então eu tenho 927 kJ por quilograma. Daí eu consigo achar a vazão mássica. Vazão mássica o que, que é? É a minha potência dividido pelo o trabalho específico. Né? Aqui eu tenho kJ por segundo dividido por kJ por quilograma. No final eu vou ter quilograma por segundo. Ok? Então essa é a minha vazão mássica. No condensador, o, o calor aqui do condensador vai ser o quê? Vai ser a do líquido no condensador, né? É o que saiu da turbina e resfriou até chegar à condição de líquido saturado na entrada da bomba. Né? Isso tudo a gente está trabalhando de uma forma um pouco ideal, né? Eu posso ter algum pouco de subresfriamento, vou ter perda de carga nas tubulações, mas tudo bem. A gente está desconsiderando isso porque o efeito é pequeno mesmo. Então eu pego aqui o H real da saída da bomba, da turbina, e resfrio até a entrada líquido saturado, entrada da bomba. Saiu da turbina, entrou na bomba, condensador. Daí, se eu multiplicar isso pela vazão mássica, eu consigo achar o em quilowatts. Aqui eu achei o específico, kJ por quilograma, quilowatt. Né? Bem simples, pessoal. Depois eu considero uma compressão isentrópica na bomba, né? Então eu vou ter que interpolar novamente, que nem eu expliquei antes, né? Eu sei que a condição na entrada, na saída da bomba, vai ser pressão alta, 5 megapascal, e entropia igual à entropia da entrada da bomba, né? Então vou interpolar para a tabela de 5 megapascal a entropia de líquido saturado a baixa pressão, que é a condição na entrada da bomba. Daí eu encontro a entalpia na saída, interpolando assim. Está aqui a entalpia da saída. Depois eu vou e vejo a caldeira. O que, que eu tenho na caldeira, né? O que vai esquentar da caldeira é o que saiu da bomba até o que entrou na turbina. Ele esquenta o meu líquido sobre-resfriado até a entrada da turbina. Né? Essa condição de interpolação é líquido subresfriado 5 megapascal. Não sei se eu falei sem querer superaquecido, mas acho que não. Subresfriado, certo? Porque ele comprimiu, saiu da saturação comprimindo para o líquido subresfriado. Se eu multiplicar o calor específico pela vazão mássica, eu encontro o calor total. E o trabalho da bomba vai ser a entalpia na saída menos a na entrada, né, da bomba. Então, líquido saturado menos o subresfriado na saída. Ou o contrário, né, para sair positivo. Aqui é o específico. O meu rendimento eu fiz usando os específicos. Eu tenho trabalho específico, poderia ser os absolutos, não tem problema. Se eu multiplicar a vazão máxima por tudo, ela vai cortar em todos os cantos ali, né? E vai desaparecer. Então eu peguei o trabalho específico da turbina menos o trabalho da bomba específico, né? O trabalho líquido da minha planta, dividido pelo calor que eu tive que entregar. Então é o que eu quero dividido pelo que eu tive que pagar. E o de Carnot, né? Eu só tenho que ter sempre em Kelvin. Mas de Carnot é 1 menos a temperatura baixa dividido por temperatura alta em tudo em Kelvin. Então, esses aqui são as resoluções que eu quero. Voltando aqui para o PowerPoint, eu coloquei aqui a tabela com as respostas todas. Então, vocês podem analisar com calma depois. Ok? E assistindo o vídeo para o que não entenderem. Vamos para a lista 5, então. Essa é uma aula um pouco comprida, né? Tem bastante lista aí. Desenvolva uma proposta de fornalha para a queima de carvão vegetal. O objetivo é fornecimento de vapor para uso na indústria de alimentos, né?
Então, um texto curto explicando o processo de combustão, ilustrar a proposta, justificar a escolha. Eu analisei basicamente isso aqui, né? Eu queria que comentasse um pouco sobre a preparação do combustível, sobre ar primário e secundário, a parte da queima e exaustão dos gases, né? Como é que funciona todo o circuito de queima e exaustão dos gases. Eu queria que falasse o tipo da fornalha, flama tubular de preferência, se for pequeno porte, aí, no industrial, geralmente vai ser essa. Eu queria que fixasse o combustível, tamanho e demanda da vazão máxima de vapor, né, e expor a demanda específica da indústria, de forma qualitativa, não precisa ser quantitativo. Então, quem fez isso foi bem nessa. Quais são as funções do ar primário e secundário? Né, o que geralmente ocorre nos fluxos de ar antes deles entrarem na fornalha. O ar primário entra junto ao combustível, né, e ele dá o início a essa combustão, e o secundário para completar a queima, então vai ter o excesso de ar aqui no secundário, são geralmente pré-aquecidos antes de entrar. Colocou de uma forma razoavelmente explicando isso aqui, tá ok, eu considerei. Considere a fornalha projetada para queimar 4 kg por segundo de carvão fóssil nessas condições, admitindo-se combustão total, né? Quero saber a energia líquida sensível associada aos fluxos de combustão e ar de combustão, então tem aquela formulazinha, né? Considerando o rendimento térmico e geração de vapor superaquecido, água de alimentação entrando a 260 graus, estime a vazão máxima do vapor. Escolha o tipo de caldeira a ser utilizado e forneça o volume adequado, né? Vamos dar uma olhada nessa no Excel. Essa aqui é a resolução dela, como ficou. Vamos ver o passo a passo. Então, gente, esse aqui é o que eu fiz. Eu adaptei de uma das questões da prova, né? Eu vim aqui, quando eu faço, né? Agora vocês têm a visão por dentro de como é que funciona. Eu faço eles no Excel de forma automatizada e vou mudando um pouco aqui os parâmetros, né? Então, vamos lá. Esse aqui é uma adaptação, porque eu coloquei alguns parâmetros a mais, né? Umas interpolações a mais. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, porque nem eu estou entendendo direito. PCS. Então, primeira coisa, achar o poder calorífico superior, né? Eu não especifiquei que o rendimento térmico era do poder calorífico superior ou inferior, então vamos achar depois o PCI. PCS, a gente já fez vários exercícios assim, se vocês quiserem, pare aqui, dá uma olhada na forma que eu usei e compara com a aula em que eu falo da parte de estequiometria e queima. Depois eu acho o PCI, né? Também qualquer coisa dê uma pausa e olha a equação. Como é que eu vou fazer? Aqui são os dados do exercício. Para fazer a vazão máxima do vapor, né? Eu tenho a vazão máxima de combustível vezes o PCI vezes o rendimento térmico, né? Dividido pela variação de entalpia entre a água de alimentação, a entalpia na saída aqui, né, seria a minha entalpia para condição de alta pressão, menos a entalpia da água de alimentação, né? Então é o quanto que eu tive que esquentar de forma específica. Daí eu consigo achar assim a minha vazão máxima do vapor. Isso, do vapor. É um balanço, né? A energia das queimas igual a energia associada a esquentar esse líquido comprimido até a condição superaquecido, né? Então, uma energia igual a outra. Eu já coloquei rendimento térmico, então toda a parte de perda por gases, por tudo isso, né? Já está associada ali. Então, eu encontro assim. Aqui eu encontro eu acho que eu nem pedi isso aqui. O título, né? Na saída da turbina. Então, como é que eu fiz, né? Eu tenho aqui eu fiz com uma expansão isentrópica, né? Eu tenho a entropia lá na entrada, na condição aqui do vapor, superaquecido, e depois eu tenho as condições aqui para 70 kPa, né? Que é a minha pressão no condensador. Eu não sei se nesse exercício eu dei todas as informações porque não precisava de tudo isso. Isso aqui é uma adaptação da prova. Eu consigo achar daí
a entalpia no condensador a partir do título, né, que nem eu fiz nos outros exercícios, não vou me estender nisso aqui, já expliquei 2 vezes. E o trabalho na turbina, né, que é a entalpia na entrada da turbina e menos a entalpia na saída da turbina ou na entrada do condensador, vezes a vazão máxima. E aqui daí eu consigo achar a massa de cinzas, né, usando um balanço. Aqui é por questão de tempo, eu nem pedi quantas toneladas tem, eu não pedi nessa versão de exercício, se eu não me engano. Daí eu vou e acho qual é a carga volumétrica usando aquela tabelinha. Então eu disse que é entre 200 ou 800, eu aceitei do exercício. Eu calculei para 200 e para 800, que é o que está dentro daquele gráfico, né? Para a caldeira flamo-tubular. Era flamo-tubular? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, eu estou na mesma coisa que não consigo identificar. Mas tudo bem, eu usei aquela tabela, aquela faixa que estava na tabela da aula, que eu enviei para vocês. Daí eu usei a equaçãozinha, né? Vazão máxima de combustível vezes o PCI dividido pela carga volumétrica. Daí eu consigo encontrar o volume. Então, se fosse um volume em metros cúbicos entre 392 e 102, tá ok, tá dentro do que eu estava esperando. Né? Então é isso aqui, bem simples. Aqui nesse lado tem só umas interpolações que eu tive que usar, né, para as condições, mas a resolução está dentro desse quadrado aqui. Ok, vamos voltar. E a justificativa, daí eu pedi baseado no tipo de caldeira e tamanho dela. Né? Pré-aquecedores, já estamos na lista 6, primeiro da lista 6. Pré-aquecedores de ar são trocadores de calor destinados ao pré-aquecimento do ar de combustão. Cite os tipos mais difundidos e explique o princípio de funcionamento. Né? Então eu queria que vocês colocassem um pouco do princípio, mas de um desses 3 tipos. É o que está na aula. Né? Tubular, para trocador de calor gás-gás. Regenerativo, daí eu tenho as placas metálicas que vão absorvendo calor e depois cede para o ar, né? Elas vão girando ali. E de tubos de calor, onde eu tenho uma substância mudando de fase dentro do meu tubo de calor, né? É o heat pipe, esse tipo de equipamento, né? Bem utilizado na indústria, porque eu tenho uma troca térmica, uma temperatura bem controlada, né? Que é a temperatura de saturação do fluido que está ali dentro. E eu tenho uma convecção natural, então não preciso ter um sistema de bombeamento, né? Um tubo de calor ele opera por si próprio, né? Pela diferença de massa específica. Então, colocar um pouquinho do funcionamento desse também. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Economizadores, superaquecedores, pré-aquecedores de ar. Eu tenho essas 3 respostas. Ficou assim. 2, 3, 1. Ok? Superaquecedores são trocadores de calor que têm a função de superaquecer o vapor saturado proveniente do tambor superior ou tambor separador de vapor da caldeira. São importantes do ponto de vista de confiabilidade, já que neles o metal trabalha em condições limite de temperatura. O superaquecedor ele está numa condição mais limite do que as paredes d'água, porque o fluido que está sendo usado para refrigerar ele por dentro já é vapor superaquecido, então tem uma taxa de transferência de calor menor do que água em ebulição, né? Como a parede d'água. Então ele troca menos calor. Em relação ao mecanismo predominante de transferência de calor, quais são os tipos de superaquecedor? Característica de cada um, posição de instalação, variação de carga, né? Então aqui eu botei a resposta de cada um. Né? Tá na aula lá. Mas eu coloquei, ó, radiante, instalar no teto, né, ou na seção de saída da fornalha, transferência predominante por radiação, e a temperatura diminui com o aumento da carga. Daí eu tenho os convectivos e os semi-radiantes, mistura. Isso aqui eu vou deixar o PDF para vocês lerem a resposta. Então, estando aqui dentro disso aqui, tá ok. Eu nem comecei a corrigir essa lista ainda, tem que corrigir antes de postar a aula. Desenho o circuito apenas da água e vapor, indicando os equipamentos presentes no ciclo. Então, pessoal, o que eu tenho aqui, né? Eu quero água e vapor. Então eu estou desconsiderando essa parte aqui da queima que vem aqui, por exemplo, a chaminé, isso aqui tudo eu estou desconsiderando, né? Quero saber água e vapor. Então podemos começar da bomba de alimentação. Ela vai pegar um líquido que está a uma pressão, líquido já saturado, né? Está a uma pressão baixa aqui, 3 bar, e vai levar para pressão mais elevada, 60 bar. Então aqui ó, 3 bar, x igual a 0. Isso é líquido saturado.
eleva a pressão, passa aqui num trocador de calor, né? No economizador, e vem para o meu tambor separador de vapor. Esses equipamentos têm que constar. Daí do tambor separador de vapor, ele vai descer, vai ter as paredes d'água aqui, vai ter os dois tambores inferiores, ou um, e vai subir daí por diferença de massa específica de novo para o tambor. Ele fica recirculando aqui, né? Ah, líquido saturado, vapor saturado circulando aqui. Daí por cima eu tenho a tomada de vapor superaquecido. Passa no meu superaquecedor, vem, entra na turbina. Se tiver turbina de alta e baixa pressão, eu posso ter uma retomada aqui dentro para passar num reaquecedor antes de ir para a turbina de alta pressão. Então sai da, quer dizer, para de baixa pressão. Sai da turbina de alta, reaquecedor, turbina de baixa. Aqui não tem, tudo bem também. Tem vários modelos e projetos, né, de plantas diferentes. Então eu vou ter a saída da turbina indo para o meu condensador, ele pega a água do rio, resfria, né? Aqui eu tenho líquido saturado saindo por baixo. Passo na minha bomba de extração de condensado, sobe aqui, desaerador. O desaerador ele usa vapor proveniente da extração da turbina, uma extração intermediária, para tirar os gases não condensáveis da água, né? Então esse desaerador ou tanque de alimentação é um componente que tem que estar presente também. Tendo esses componentes está ótimo. Se quiserem colocar componentes extra como reaquecedor, trocadores de calor que uso também aqui, extração da turbina para pré-aquecer o condensado. Isso aqui também melhor, né? Vocês estão mais por dentro do funcionamento. Se não, tá ótimo desse modo que eu coloquei aqui. Acho que era só isso na lista 6. Lista 7. Ventiladores são responsáveis pelo suprimento de ar necessário para o processo de combustão e também pela movimentação dos produtos de combustão através da superfície de transferência de calor, né, até sair da chaminé. De acordo com a função, quais são os tipos de ventiladores da caldeira de grande capacidade. Então, eu tenho de tiragem forçada ou sopradores, né? Ventiladores para ar primário, ventiladores para tiragem induzida ou exaustores e para recirculação. Né? São os tipos que eu comentei na aula. Em relação à função da pressão no interior da caldeira, qual a diferença dos ventiladores fazem? Né? O tiragem forçada, ele envia ar para o interior, então ele cria uma pressão positiva. Ele está insuflando o ar ali dentro, né? Ele está soprando o ar para dentro. O de tiragem induzida, ele está puxando o ar ali dentro, então ele cria uma pressão negativa. Uma pequena planta de potência produz vapor a 3 megapascal, 600 graus na caldeira. A temperatura do fluido que trabalha no condensador é mantida a 45 graus pela transferência de calor de 10 megapascal no condensador. Então esse 10 megapascal não, megawatt é a taxa de transferência de calor no condensador, hein? É em potência, né, na verdade, porque é em kJ por segundo, né? Que está trocando de calor ali. É, a taxa de transferência de calor. A primeira seção da turbina expande o vapor para 500 kPa. Então o escoamento é reaquecido. Eu vou ter reaquecimento, gente. Como é que funcionou isso aqui? Eu vou ter aqui o meu sino, digamos assim. Diagrama TS. Eu vou pegar do meu ponto 1, sobe, isobárica de alta pressão, né? Então aqui é o meu ponto 1, aqui é o meu ponto 2, eu aqueço, 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 superaqueço até o meu ponto 3, ele expande até uma condição aqui 4, ainda é superaquecido, vocês vão ver, mas poderia ser saturado também, mas aqui é superaquecido. Depois eu tenho uma outra expansão, um outro aquecimento, quer dizer, numa isobárica aqui de pressão intermediária. Né? Depois eu comprimo. Ficou mal feito esse desenho. Deixa eu arrumar e ir de trás para frente. Caguei demais.
eu vou ter aqui, vindo para cá, vem para cá e deixa eu fazer bem assim. Daí não tem erro. Eu vim para cá, até 1.4, e eu vou vir com o meu ponto 1 para cá. Ele chega, ele fala como é que chega? Ele sai na condição de saturação. Isso, aqui, perfeito. Então aqui é saturado. Então ele vai vir aqui para cima. E eu vou até desenhar em outra cor. Vou colocar aqui um roxo. Aqui é o meu reaquecimento. O que acontece? Ele caminha numa isobárica. Ele está numa pressão constante. É uma temperatura de saturação, isso aqui a gente nem vai ver, não precisa, mas ele está numa pressão constante aqui. Então eu tenho aqui meu ponto 4, meu ponto 5 e meu ponto 6. Meu ponto 6 eu sei que é vapor saturado, na condição de baixa pressão. Meu ponto 5 ele vai ser superaquecido a uma condição que eu ainda não sei direito, né? Não, eu sei sim, né? Primeira seção da turbina expande para 500 kPa, então meu ponto 5 é 500 kPa. A temperatura e a entalpia eu não sei, vai depender do meu 6. Eu vou caminhar de trás para frente, eu vou ver aqui o meu 6 é um S, né? Um S de vapor a baixa pressão. E eu caminho para cima, porque eu tenho uma expansão isentrópica. Então eu consigo achar meu ponto 5. Fácil aqui. Daí depois que eu achar meu ponto 5, eu sei também que isso aqui tudo está caminhando uma pressão constante. Então do meu ponto 3 eu consigo achar meu ponto 4, fazendo também que o meu S3 igual a S4 e a minha pressão em 4 é 500 kPa. Eu consigo achar na tabela de superaquecido para 500 kPa a condição de 4. Daí eu consigo fechar meu ciclo. Depois ele pede qual é a potência total da turbina, vai ser a soma do 3, 4 e 5, 6, né? O quanto que eu gerei de potência na seção de alta pressão da turbina, aqui 3 a 4, e na seção de baixa pressão, que é o 5, 6. Então isso aqui, nossa, tá péssimo o desenho, mas é isso aqui, né? Isso aqui é o potencial total. E o calor transferido na caldeira. A caldeira é de 2 para 3 e de 4 para 5. Eu reaqueci isso aqui na caldeira. Então eu tenho que somar 2 para 3, 4 para 5. Certo? Eu tenho dois calores cedidos aqui. Um aqui e um aqui. Deixa eu até apagar porque depois eu vou mandar para vocês. Vai ficar muito confuso isso aqui que eu fiz. Tá? Tem dois calores cedidos e duas potências de turbina. Que é aqui e aqui. Os trabalhos de turbina. Trabalho de alta pressão. Trabalho de baixa pressão. E o calor de baixa pressão e calor de alta pressão. Aqui o calor na alta pressão e aqui o calor baixa pressão. Então vamos ver como é que ficou no Excel. Pessoal, eu fiz esse aqui ontem ainda, então eu não cheguei a conferir todas as entalpias que eu peguei. Vou pedir até para vocês darem uma olhada. Se acharem algum valor que eu peguei errado da tabela, por favor, me avisem. Mas eu tenho aqui então a planta, né, essas condições que eu já li do exercício. Eu fui lá, peguei a condição de superaquecimento, 3 MPa, 600 graus, né, que fala aqui. Deixa eu só ver se esse exercício mesmo, 3 MPa, 600, Da condição de saturação de 3 MPa e condição de saturação de 45 graus no condensador. Então aqui eu tenho saturação alta pressão, saturação na condição de baixa pressão do condensador. Então eu botei aqui o passo a passo. 1. Achar a condição na saída da turbina de baixa pressão de vapor saturado. Né? Então a saída da turbina de baixa pressão, eu tenho que o meu H é igual ao H de vapor da baixa pressão, porque a saída da turbina de baixa pressão é o condensador. Né? E eu disse que aquela condição que ela sai exatamente na saturação. O exercício falou isso, né? Aqui, ó. A primeira seção, ok, depois tem a segunda expansão da turbina de baixa pressão. Determine a temperatura de aquecimento se a saída de baixa pressão é vapor saturado.
Então aqui eu tenho a condição de entalpia na saída da baixa pressão igual a de vapor saturado. Entropia igual a de vapor saturado. Então eu achei as condições na saída da turbina de baixa pressão. Depois eu tenho a condição na entrada da turbina de baixa pressão. Eu vou considerar uma expansão isentrópica. Eu jogo o meu S lá para cima, então meu S na entrada da turbina de baixa pressão lá em cima é igual ao S de baixo, é uma reta no meu diagrama TS. E a pressão que eu tenho na entrada é aquela pressão da expansão intermediária, 500 kPa. Então eu tenho condição, eu tenho duas propriedades termodinâmicas, eu consigo definir a condição. A não ser que seja uma condição de saturação, daí eu tenho que precisar de um título, né? Ou alguma outra coisa para me informar isso aqui. Mas como não é, como olhando na tabela isso aqui vai me dar vapor superaquecido, eu não me preocupo. Eu tenho já o S e o P, eu consigo achar o resto, interpolando. Então, achar na tabela de superaquecido para 500 kPa, com o S dado, essas condições. Então, eu peguei duas entropias, uma maior e uma menor, porque a minha entropia está entre as duas, e eu interpolo. Eu interpolo para entalpia e para temperatura. Então, eu sei que na entrada da minha turbina de baixa pressão, o meu H é esse e a minha temperatura é essa. Fazendo essas fórmulas, né? Se vocês quiserem parar para dar uma olhada com calma, é só pausar aí. Perfeito. Então eu vou para o ponto 4. Achar a vazão máxima. Eu sei que o meu condensador tem uma taxa de transferência de calor de 10 megawatts. Como está tudo em kJ, né? Eu passei para kilowatt. Então 10.000 kilowatts. A minha vazão máxima vai ser o quê? Esses 10.000 dividido pela variação específica de entalpia, a variação de entalpia específica entre a saída da turbina e a saída do condensador, que é o quanto que ele trocou, né? No condensador, quanto que o condensador retirou de calor. Então eu tenho que a saída da minha turbina de baixa pressão é o HV e a saída do condensador é o HL, né? Aqui eu poderia usar o HLV, que é a mesma coisa. Mas eu prefiro não buscar o HLV em termos de lógica, né? Porque daí eu tenho uma entalpia no vapor saturado, uma no líquido saturado, eu acho que fica um pouco mais simples de explicar. Então eu acho que 4,17 kg/s de vapor ou condensado, não é a mesma coisa, então um ciclo fechado. É uma vazão máxima. Daí eu vou para o meu 5, que eu acho a potência da turbina de alta pressão, porque agora eu quero saber quais são as potências, né? Então vamos lá. A condição de saída da turbina de alta pressão, eu vou ter que a pressão na entrada é que... Não, aqui é a pressão de alta pressão na saída, né? Bom, corrigir aqui. Aqui são aqui são as duas condições de saída. A pressão na saída da turbina de alta pressão é 500 kPa, é aquela pressão intermediária ali, da primeira expansão. A entropia de saída daí é igual à entropia de entrada, que é a entropia do vapor superaquecido a 600 graus, 3 megapascal. Se ficar mais fácil, acompanhem essa aula fazendo aquele desenho no lado, né? Vão indo de ponto a ponto. Daí agora eu preciso interpolar. Eu vou interpolar, né, para essa condição de 500 kPa, vapor superaquecido a 500 kPa, com essas entropias intermediárias, eu vejo que elas são de 300 e 350 graus, respectivamente, né? Então, eu sei que olhando aquela seção de expansão intermediária ali do reaquecimento, eu sei que o reaquecimento ele reaqueceu até 527 graus, mas ele reaqueceu de onde? Ele reaqueceu da saída da turbina de alta pressão até a entrada da de baixa. Então, ele reaqueceu de 314 graus até 527. Esse 314 eu achei para a mesma tabela de vapor superaquecido 500 kPa, só porque com uma entropia diferente. Aqui a entropia era 8,16, então eu interpolei entre 8,08 e 8,22. Agora aqui eu tenho 7,51, que é a entropia da reta da expansão da turbina de alta pressão. Então eu vou interpolar entre 7,46 e 7,63. Né? Daí eu interpolo as entalpias e as temperaturas. Daí eu consigo achar aqui
a entropia da turbina de alta pressão na saída e a temperatura da turbina de alta pressão na saída. Dessa forma eu consigo achar o meu trabalho, o trabalho já geral aqui da turbina de alta pressão, não é nem o específico que eu multipliquei pela vazão máxima. É a minha entalpia na entrada, que é essa daqui, né? Vapor superaquecido, 3 MeG a 600 graus, menos a entalpia na saída, que é o que eu encontrei interpolando, vezes a vazão máxima. E eu consigo daí achar a potência também da turbina de baixa pressão, que vai ser a vazão máxima vezes a entalpia na entrada da turbina de baixa pressão, menos a entalpia na saída da turbina de baixa pressão. Tá? Se eu fiz algum erro aqui, pessoal, me avise, mas eu acho que é isso aí. Não, aqui a baixa pressão é a condição de saturação, aqui é isso aí. Daí a turbina total, a potência total da turbina é a soma das duas. É isso aí, né? Então já encontrei um item. Agora eu vou para o meu set aqui, que é a condição de líquidos comprimido que eu quero. Porque eu quero calor total. Então eu vou lá e comprimo ele. O calor total eu preciso saber a saída da bomba até a entrada da turbina de alta pressão, depois a saída da turbina de alta pressão até a entrada da turbina de baixa pressão. São aquelas duas seções que eu falei onde eu tenho inserção de calor. Né? Então, para isso, eu faço aquele procedimento para saber qual é a saída da bomba, né? Normal. Eu tenho que uma compressão isentrópica, então eu tenho aqui a entropia de vapor a baixa pressão. Não, líquido, né? Tava estranho isso aqui. Entropia de líquido a baixa pressão, né? Que eu puxei daqui. Ela vai ser igual tanto na entrada quanto na saída da bomba. Compressão isentrópica. Então eu interpolo para líquido subresfriado e encontro qual é a entalpia na saída da bomba. Daí o meu calor total vai ser a vazão máxima vezes a diferença de entalpia entre a entrada da turbina de alta pressão menos a bomba, né? Talvez, deixa eu ver se eu não fiz algum erro aqui, só já volto. Não, eu estava vendo as cores erradas. É isso aí mesmo. A vazão máxima vezes o quanto que eu ganhei entre aqui a condição de superaquecido, né? A entrada da turbina de alta pressão menos a saída da bomba. Então tenho aquela primeira seção, acompanhe no desenho, mais a seção da turbina de baixa pressão da entrada dela, né? Menos a saída da bomba de alta pressão, saída da turbina de alta pressão. Aquelas duas seçõezinhas, daí eu encontro calor trocado total. Ok? Então vamos para o quarto exercício da lista 7. Pesquise e aponte três diferenças e aplicações entre ventiladores radiais axiais. Aqui eu realmente vou esperar que vocês pesquisem, né? Não vou nem colocar a resolução, porque isso aqui vai ser um resultado de pesquisa de vocês, né? Vocês que vão apontar isso aí. Então, estando dentro do razoável, eu vou considerar. Né? Não vai ter uma resposta certa por enquanto. Vamos para a primeira avaliação. Né? Como vocês perceberam, as provas elas são diferentes. Né? E o que eu fiz foi criar bancos de questões para cada questão da prova. Então, a questão 1 ela é formada por um banco de 5 questões, que são essas aqui, e é sorteado aleatoriamente para cada uma dessas questões. Então, não vai acontecer de uma prova ter mais questões de resolução de cálculo e outras mais discursivas. Né? Ele vai sortear só entre essas 5 a primeira questão da prova. Então, eu tenho aqui essas e vamos comentar uma a uma mais ou menos o que eu estava esperando, né? Como a base que eu usei para fazer a correção. Cite uma das aplicações do vapor hoje em dia, descreva sua geração para tal aplicação. Então, se eu tenho, por exemplo, geração de energia elétrica, que é a que a gente mais vê, né? Eu vou falar, eu tenho uma caldeira aquatubular, eu faço, arranjo o combustível da próxima região de preferência, carvão tem que tratar, secar, né, pulverizar, jogar na queima. Daí, a partir da geração de vapor, eu giro uma turbina, daí gera um gerador elétrico que gera energia elétrica.
um navio, eu tenho, por exemplo, as caldeiras do navio, onde eu jogo combustível e aquele trabalho mecânico é convertido para o motor do navio, né, para a hélice do navio que faz a locomoção, alguma coisa do gênero, né? Queria que vocês falassem isso. Qual caldeira é mais adequada para maior capacidades? Por quê? A aquatubular, né? Porque o diâmetro dos tubos é muito menor que o diâmetro do casco. Então, para a mesma pressão, ou digamos, para a mesma espessura de parede, ele vai aguentar pressões muito mais elevadas. É inviável eu fazer uma caldeira de vários andares de altura, como são essas caldeiras de termoelétrica, e só um instantinho, e colocar os gases nos tubos e a água a vapor no casco, né? Eu ia precisar de espessuras de parede astronômicas, então não tem condições. Por isso eu uso as aquatubulares. Então por isso, questão de resistência dos materiais é inviável por questão das pressões de operação no lado do vapor e água em relação às pressões do lado dos gases, né? que são muito próximas à atmosférica, às vezes até depressões dentro da caldeira. O que são processos termodinâmicos? Então aqui eu ia pedir para vocês dar uma olhada na aula da segunda lei, né? E ver os processos que eu citei lá e citar todos os que eu comentei. Então, isotérmico, temperatura constante, isobárico, né? Pressão constante, isocórico, todos esses, e falar qual a propriedade termodinâmica. É só isso. Só isso que eu pedi. Por que um processo adiabático reversível é necessariamente isentrópico, mas um processo isentrópico não é necessariamente adiabático reversível? Eu comentei isso aqui na aula da segunda lei, né? Se eu tenho um adiabático reversível, não vou ter reversibilidades internas e eu não tenho troca de calor, então minha entropia não vai alterar ali dentro. Mas se é isentrópico, ele pode não ser reversível, ele pode ser irreversível, ter irreversibilidades internas, aonde a minha entropia aumenta, mas eu posso ter taxa de transferência de calor, aonde eu tenho uma transferência de entropia associada, que vai fazer com que a minha entropia do sistema caia. Isso eu posso ter. Então eu posso manter as taxas de geração de entropia e transferência num nível onde o processo ocorre de forma isentrópica. Ela mantém constante dentro do sistema, porque a taxa que gerou é igual à taxa que saiu. Qual a diferença entre ciclos termodinâmicos e mecânicos, né? Um ciclo termodinâmico, eu tenho as propriedades do meu gás, meu fluido termodinâmico no começo, iguais à do final. E ele forma realmente um ciclo, mas é o mesmo fluido que está ali dentro. No mecânico, eu tenho essa alteração do fluido, né? Um motor de 4 tempos. Então, eu tenho fluido entrando, né? Eu tenho a combustão e gases de exaustão saindo. Ele não é um ciclo termodinâmico, porque eu tenho renovação do fluido e exaustão dele. Já o ciclo Otto, ele é o ciclo que representa o motor de 4 tempos, mas ele é termodinâmico. Eu tenho uma mesma massa de fluido operando do começo ao fim. Então essa é a diferença. As questões 2, né? Qual dos ciclos termodinâmicos é o mais eficiente? Rankine, ciclo de Carnot, perdão. Carnot é o mais eficiente. E qual ciclo idealiza uma máquina térmica de processos reais mais próximo? O Rankine. Que daí ele tem aqueles processos ocorrendo de forma isotérmica, né? Por conta da mudança de fase. Então, ele é o mais eficiente. Quer dizer, ele é o que tenta se aproximar do ciclo de Carnot. Diga 3 artifícios que podem ser utilizados para aumentar o rendimento térmico de um ciclo de Rankine. Também tem um slide só falando sobre isso e o que acontece. Então, por exemplo, tem alguns artifícios. Tem o superaquecimento, o reaquecimento, trabalhar com vácuo parcial na turbina. Eu queria que falasse o que acontece no sentido de, por exemplo, trabalhar com vácuo parcial. Eu tenho aqui o meu vapor superaquecido e ele vai expandir na turbina. Ele chega até esse ponto aqui, né? Se eu trabalhar com vácuo parcial, ele desce um pouquinho mais. O que aconteceu? Eu tenho uma adição de trabalho. Aqui eu teria um trabalho linha e aqui um trabalho duas linhas, né? Eu tenho uma adição de trabalho que a minha turbina vai entregar. Certo? Sem ter uma adição de calor na caldeira.
Eu vou ter que rejeitar mais calor no meu condensador, tudo bem, mas em termos de rendimento, é o quanto que eu estou entregando na caldeira, né? Então eu tenho um aumento de rendimento por conta disso. Daí eu faria isso para cada um dos exemplos, me falar o que está acontecendo. Muitas plantas de geração que operam com ciclo Rankine possuem extrações de vapor da turbina. Para que servem essas extrações? Duas aplicações. Desaerador, né? Eu posso colocar esse vapor para pulverizar o condensado que está chegando, junto com água de alimentação e desaerar. Outro. Então, seriam essas duas, né? Outra extração poderia ser, por exemplo, aqueles pré-aquecedores de condensado, né? Então eu vou usar a extração da turbina. Ou para limpeza das paredes do superaquecedor usando vapor, né? Eu posso usar então essas extrações de vapor da turbina. O ciclo Brayton possui grandes aplicações hoje em dia, especialmente na geração de energia elétrica. Diga como esse ciclo opera. Pode ocorrer com... Então, o ciclo Brayton é o meu ciclo de gás, né? De combustão, de queima de gás. Então, eu tenho um compressor e uma turbina. Uh, um compressor, aqui um compressorzinho. Daí eu comprimo, jogo numa câmara de combustão aqui. Depois uma turbina que vai fazer a expansão e o trabalho mecânico em si. Eu tenho os gases de combustão depois saindo por aqui. Esses gases de combustão eles podem ser usados num trocador de calor para gerar vapor num ciclo combinado com Rankine. Então é isso que eu queria que falasse, né? Eu posso usar os gases de exaustão do ciclo Brayton para trocar calor e gerar vapor no ciclo Rankine. Perfeito. Então minha fonte térmica do ciclo Rankine agora seria os gases do ciclo Brayton. Quais são os processos que ocorrem no ciclo Otto? Então eu queria que vocês fossem lá no slide onde eu falo dos processos, né? Processos termodinâmicos mesmo. E falar quais são os 4. Deixa eu abrir aqui. Então, pessoal, o ciclo Otto, ele é um ciclo que representa o motor de 4 tempos, mas ele é um ciclo ideal. Então, eu vou ter aqui uma compressão isentrópica, um fornecimento de calor a volume constante, uma expansão isentrópica e uma rejeição de calor a volume constante. São esses 4 processos que ocorrem, certo? Eu não me engano se na hora da correção eu considerei também os 4 que colocaram os 4 tempos, né? Isso eu não me lembro, mas o que eu pedi é realmente do ciclo Otto. Se eu considerei a mais. O ciclo Otto é o ciclo termodinâmico mecânico e o motor de combustão interna. O ciclo Otto é termodinâmico, né, que tem aqueles 4 processos que eu comentei anteriormente, e o motor de combustão interna é um ciclo mecânico. As questões 3. Então eu acho que tem duas, né? São essas duas que eu coloquei na 3. Então considere uma planta de energia solar que opera em um ciclo Rankine ideal, utilizando água como fluido de trabalho. Vapor saturado, então uma planta com saturação é mais tranquilo até. Deixa o coletor a 175. O coletor seria minha fornalha, né? Minha caldeira. 175 graus, a pressão do condensador é 10 kPa. Determina a eficiência do ciclo, considerando a expansão isentrópica na turbina. Então, bem simples, perto dos que a gente já fez até agora, considerando isentrópico ainda. Vamos abrir o Excel. Aqui olhando no Excel, eu coloquei alguns valores diferentes, né? E teve um que eu peguei errado, 233,85, eu queria simplificar a vida de vocês. Mas também não tem problema usar interpolando, então eu considerei as duas respostas. Eu só queria simplificar, acabei complicando ali. Mas eu peguei valores mais exatos do que o que estava no exercício original, que era 175. Então eu peguei aqui, por exemplo, 179,88, que é uma temperatura de saturação já para essas condições. Então, dependendo da questão que foi sorteada, tem alguns valores diferentes de pressão do condensador. Então, cuidem, né? Mas a resolução é essa. Pega os valores da tabela, acha o título isentrópico, né? A expansão. Então, tranquilo de achar o título. A gente já fez alguns outros no começo, então se tiver dúvida volta lá neles, ou pausa aqui e vê como é que foi feito. Aqui seria alta pressão, aqui baixa pressão, para ficar mais claro ainda. Entalpia na saída da turbina, usando o título e as condições de baixa pressão. Entalpia na saída da bomba, eu considerei o líquido subresfriado
isentrópico para baixa pressão, aonde a entrada da bomba tem entropia de líquido saturado, né? Então sai assim. E bastante que deu apagou o monitor aqui. Bom, voltou. Então essa é a condição, né? E título na saída, né? Entropia na saída, da bomba. Daí depois é só fazer aqueles os específicos que eu falei. Turbina, eu pego a saída da turbina e a entrada da turbina, que é saturado. Caldeira, eu pego a saída da bomba, entrada da turbina, né? Condensador, pego aquilo lá. E o rendimento, daí eu pego o específico, né? A turbina menos a bomba, dividido pela caldeira. Mesma coisa que eu fiz nos outros. Super tranquilo esse, né? Vamos voltar para o PowerPoint aqui. Outra questão 3 que eu tenho. Se uma planta opera em um ciclo de Rankine com água na caldeira 3 megapascal e a maior e menor temperatura do ciclo são essas, né? Calcule a eficiência da planta e a eficiência de Carnot. Considere expansão isentrópica. Tranquilo, né? Vamos lá. Aqui tá, né? Então vocês têm que tomar cuidado só com o enunciado que é, porque eu mudei alguns valores de 450, 600 graus, 3 megapascal, mas vamos usar para esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Pegar as propriedades do superaquecido, porque daí no caso é superaquecido. Se eu olhar qual é a temperatura de saturação em 3 MeG, é abaixo de 450, então é superaquecido. Peguei a do líquido saturado, que seria aqui a baixa pressão, né? E vamos ver como é que ficou. Eu vou primeiro achar o título, mesma coisa, expansão isentrópica, né? Super tranquilo. A entalpia na saída da turbina, também em proporção ao título. Entalpia na saída da bomba, daí eu interpolo para líquido subresfriado usando a entropia na saída da bomba igual a entropia na entrada da bomba, que é igual a de líquido saturado, né? Daí eu faço os específicos. A única diferença desse para o anterior é que esse tem superaquecido, mas é só pegar os dados superaquecido, tranquilo. A bomba vai ser a entrada da turbina, né? Entrada da turbina menos saída da turbina, caldeira, né? A saída da bomba e entrada da turbina, condensador, né? Saída da turbina e líquido saturado. Daí o meu rendimento, mesma coisa, né? Eu pego a turbina menos o trabalho específico da bomba dividido pelo o calor específico da caldeira. Tudo em função de quilograma, porque eu não tenho a vazão máxima. E o de Carnot, né? Usando as temperaturas em Kelvin. Esse exercício também dá para tirar de letra esse, né? Então vamos voltar para o PowerPoint. Questão 4. Questão 4 é bem parecida com as que eu já tinha colocado na lista, né? Considere a fornalha projetada para queimar carvão fóssil com a composição mostrada na tabela. Considere que o combustível não apresenta teor de umidade. Então, eu tenho isso aqui, o rendimento térmico, né? Eu dei a vazão máxima de vapor, eu dei todas essas informações que tem na tabela. O que mudou de uma questão 4 para outra é realmente a tabela que foi utilizada. Vamos para o Excel. Então, pessoal, essa questão 4 é bem igual àquela outra que eu coloquei, até com menos coisa, porque eu coloquei na outra a carga volumétrica para vocês acharem o volume da câmara de combustão, né? Então, eu acho que eu não preciso nem entrar muito nos méritos. Eu considerei também quem usou só o calor, o PCS, poder calorífico superior, ou poder calorífico inferior também. Considerei as duas respostas. Porque eu não falei se esse rendimento térmico era em relação ao PCS ou PCI. Então, as duas respostas estão certas. A única coisa que vai mudar é as propriedades que foram utilizadas. Mas assim, por cima rápido. Calculo o PCS, se quiser, calculo o PCI também, né? Se fizeram, eu considerei, se não fizeram, eu considerei também. A vazão de combustível vai ser uma relação daí entre o M ponto do vapor aqui, né? Aquele balanço, né, de energia gerada no combustível, que vai ser entregue considerando o rendimento, é igual à energia de vapor ali. Então, seria do vapor, esse X9 aqui, eu tenho que ver qual propriedade que ele está pegando, ó. Pegou aqui 10 megapascal, 500 graus, entalpia, para a condição desse vapor, menos a entropia da água de alimentação, dividido pelo poder calorífico vezes o rendimento.
Daí eu acho o meu título, né, também usando as propriedades. A entalpia do condensador. O trabalho na turbina. E aqui a vazão máxima de cinzas, que eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que eu nem pedi, né? PowerPoint pediu. Então, dessa forma, né, que eu mostrei ali nas equações. Se tiverem dúvida, vocês voltem, pausa com calma. A do condensador, vou mostrar para vocês, né, usando o meu título, as propriedades que eu peguei. 70 kPa, né? Aí podem pausar com calma se quiser tirar dúvida. O trabalho da turbina também usando aí a vazão máxima de vapor e a entalpia de 10 MPa 500 graus, que é o do exercício. E a vazão máxima de cinzas eu fiz essa continha para chegar, considerando o tempo. Então, é isso que vocês têm que levar em consideração. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. PowerPoint. Na questão 5, eu tinha esquecido dessa daqui. O ciclo de potência de vapor atinge a pressão máxima a 3 MPa, temperatura de 45 graus. Na saída do condensador, a eficiência da turbina 85. Aqui daí eu tenho então uma eficiência isentrópica. Vou mudar um pouquinho, né? Se a caldeira superaquece a 800 graus, calcular a eficiência térmica do ciclo. Mesma coisa. São todos muito parecidos, gente. Você só tem que fazer o desenho correspondente ao que ele está falando e colocar os pontos e entender o que está acontecendo de ponto a ponto, né? Mas todos têm a mesma base de raciocínio. Voltando aqui para o Excel, então, eu tenho essas condições, né? Eu vou pegar o dado de alta pressão, aqui a pressão alta, temperatura do condensador, então já me vincula a pressão baixa, temperatura de superaquecimento, potência da turbina, rendimento isentrópico. Eu venho aqui na tabela, pressão alta, pego as propriedades e a temperatura de saturação. Então eu tenho superaquecimento, porque 800 graus é bem mais elevado que 273. Baixa pressão e condição de superaquecimento. Perfeito. Eu tenho já aqui o interpolador que eu sempre deixo aqui embaixo para a condição pós-saída da bomba, né? Na bomba eu tenho a compressão isentrópica. Então a saída da bomba eu acho usando baixa pressão, entropia de líquido saturado baixa pressão, que nem eu fiz nos outros. Então vamos ver o resto. Título, mesma coisa, eu acho o título considerando isentrópico aqui, né? Daí eu acho a entalpia isentrópica, usando o título, que nem a gente fez nos outros. Vou passar com mais calma se vocês quiserem pausar. Ó, C35, 29, 30. Então tenho aqui vapor superaquecido, isentropicamente para baixo. Eu tenho até chegar na baixa pressão, a condição de título pelas entropias. O H daí é uma proporção, né? Baseado no título. H real eu faço usando a equaçãozinha aqui de rendimento isentrópico, eu isolo, né, o real. Aqui seria o 3, aqui seria o ponto 4. Isolo o real e acho dessa forma. Ok? Então aqui é o 34, né, são os que tem. Daí eu consigo achar o trabalho da minha turbina, que é o real, o vapor superaquecido menos o real. Daí eu consigo achar a vazão máxima. Vazão máxima é uma relação entre o trabalho da turbina e o trabalho específico da minha bomba, da minha turbina, quer dizer. Daí eu acho aqui do condensador também, né? Que eu já tenho um real na saída, eu tenho aqui. O do condensador, daí o da caldeira eu preciso ver qual é a entalpia na saída da bomba, que é a da interpolação aqui, daí eu acho da bomba também. Né? O meu rendimento, mesma coisa. Trabalho na turbina, menos da bomba, que é o meu trabalho líquido, dividido pela calor da caldeira. Tudo isso, tudo eu botei em valores específicos, né? Aqui kJ por quilograma também. Ok? Daí o que eu alterei foram os dados, né? Se era 3 megapascal, o rendimento aqui é 85, aqui é 90, aqui é 700, aqui é 800, né? Vamos ver se tem mais alguma questão, mas eu acho que era isso, gente. É isso.
o que eu tinha para mostrar para vocês. Na próxima aula, que vai ser o encontro síncrono. Um abraço e até a próxima.